A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta programa Minutos do Evangelho. Apresentação: José Carlos Felício. Apoio Cultural. Posto Escucel, qualidade e um atendimento nota 1000. Posto Escucel de Valdomiro e Salete. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Recebemos, Senhor, vossa misericórdia no meio do vosso templo. Como o vosso nome, ó Deus, assim vosso louvor ressoa até os confins da terra. Vossa destra está cheia de justiça. 14º domingo do tempo comum, 5 de julho, ano 2026, e já passamos da metade deste ano, né? Já estamos nos encaminhando para o segundo semestre, né? Está passando muito rápido. 14º domingo do tempo comum, vamos ver o que diz a liturgia para esse domingo.
O Senhor vem manso e humilde, desarmando a soberba e chamando os pequenos à sabedoria da cruz. Em Cristo, o Espírito vivifica nossa fraqueza e ordena a liberdade para o bem. Ao celebrarmos Jesus na Santa Missa, louvemos, pois, aquele cujo jugo suaviza a alma e conduz o coração de cada um ao verdadeiro repouso na caridade eterna. Tudo que nós buscamos é salvar a nossa alma para a vida eterna. Não nos despreocupemos disso, buscando a orientação da nossa Santa Igreja para salvar a nossa alma. E o programa Minutos do Evangelho é uma realização da PASCOM, a Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Berto. 5º ano aqui na Rádio Ibirama, 87.9 FM comunitária, a rádio da família ibiramense. E hoje o programa vai trazer, no seu Momento com Maria, vamos falar da devoção a Nossa Senhora de Garabandal. Não é uma devoção oficial da Santa Igreja, mas tem uma piedade popular muito grande nessa devoção a Maria Santíssima. Os santos da Santa Igreja, que a Sara nos traz também neste domingo, desta semana que passou até o dia de sábado, até o dia de ontem. Quadro Catequese na Paróquia, temos aí o Christopher com o Profécio Fidei, o Eduardo com Catequeses de São Cura d'Ars e também a Jennifer com o Efeito Jovem, cada um com o seu tema, trazendo aí uma reflexão, uma meditação e um ensinamento para todos nós. Aproveitemos esses momentos de catequese que a gente tem aqui no programa. O Evangelho deste domingo, o Padre Rafael vai nos trazer este Evangelho, é de São Mateus, capítulo 11, versículo 25 ao 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ouvir o Evangelho trazido pelo Padre Rafael e depois ele nos dá uma linda reflexão para meditarmos este Evangelho deste domingo, 14º do tempo comum. Terminamos o bloco introdutório do programa, iniciemos muito bem neste domingo e vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste final de semana, é o Salmo 144. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Vamos ouvir a música. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Uma idade conta outra vossas obras e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória e divulgam vossas obras portentosas. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o
vosso poder. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. Momento com Maria, trazendo as devoções a Nossa Senhora, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Maria Santíssima. Hoje a gente vai falar de uma devoção a Nossa Senhora, trata-se de aparições de Nossa Senhora. Eu quero deixar assim bem claro, né, que essa devoção, essa aparição, ela ainda não é oficialmente promulgada pela Igreja, né? Oficialmente ela não é, mas a Igreja não impede que se faça a devoção e a visita, inclusive, ao santuário lá de Garabandal. Então, Nossa Senhora de Garabandal, a gente vai estar falando hoje, não é uma devoção oficialmente aprovada da Igreja, mas a Igreja não censura os devotos, mesmo porque existem milhares e milhares de seguidores já, né, devotos dessa aparição de Nossa Senhora e pessoas que acreditam, né, e muita coisa que foi falado nas aparições, né, que Nossa Senhora falou, né, estão acontecendo, então só falta aí então a Igreja ainda fazer os seus devidos reconhecimentos que está em andamento. Vou falar então dessa devoção a Nossa Senhora. Nossa Senhora de Garabandal refere-se às aparições da Virgem Maria a 4 jovens na aldeia de São Sebastián de Garabandal, na Espanha, entre os anos de 1961 e 1965. As aparições, frequentemente chamadas de Nossa Senhora do Carmo de Garabandal, ocorreram em Conchita González, para Conchita González, Jacinta González, Mariloli Masson e Mari Cruz Gonzalez. As mensagens transmitidas durante as aparições enfatizam, né, a necessidade de conversão, oração e penitência. E também falam de um futuro aviso e também de um milagre futuro, né, que deve acontecer, né? Como sempre, Nossa Senhora pedindo conversão, oração e penitência, né, como todas as outras aparições de Nossa Senhora. As principais características das aparições e mensagens de Garabandal, elas incluem as aparições. Nossa Senhora teria aparecido mais de 2.000 vezes às 4 jovens, acompanhada por São Miguel Arcanjo. As mensagens enfatizam a importância da conversão, da oração do rosário, da prática da penitência e da devoção ao Imaculado Coração de Maria. O aviso: um evento futuro, visível e sentido por todos, que alertará a humanidade sobre a necessidade de conversão durante as marchas. O milagre: um evento futuro, visível e duradouro, que ocorrerá em Garabandal e demonstrará o poder de Deus. Êxtases: as jovens entravam em estado de êxtase durante as aparições, com relatos de levitação e demonstrações de força. Curiosidades: as meninas relatavam que não sentiam o peso ao serem carregadas por outras pessoas durante as aparições e que também não se cansavam. O milagre: após inúmeras insistências das videntes para que se realizasse um milagre, para que todos pudessem ver e crer, o anjo finalmente consentiu e disse à vidente Conchita González que no dia 18 de julho de 1962, a comunhão invisível que lhes tinha dado, a ela e às outras videntes, né, poderia nesse dia ser vista na língua dela, mas ela só deveria anunciar tal fato 15 dias antes. No dia pré-estabelecido, Conchita, em sua casa, entrou em êxtase. Saiu, deu a volta numa esquina e caiu de joelhos na rua adjacente. À medida que a multidão se acotovelava à sua volta, ela pôs a língua para fora
e nela apareceu imediatamente uma hóstia branca e muito brilhante. Uma testemunha que estava a uns centímetros de distância espalhou a sugestão de uma impostura. Não pareceu ter sido lá depositada, mas talvez se possa descrever que, pelo contrário, lá se materializou, mais rápido do que o olho humano possa ver. Todavia, um fotógrafo amador com uma máquina de cinema conseguiu filmar os últimos momentos do milagre. 3 grandes acontecimentos foram preditos pela Santíssima Virgem de Garabandal. O primeiro, um aviso mundial, que ser visto e sentido por todas as pessoas na face da terra. Ninguém escapará, ninguém terá a mínima dúvida de que virá Deus, que virá de Deus. Esse aviso serve para purificar a humanidade, preparando-a para o grande milagre que pouco depois vai acontecer no pequeno bosque de 9 pinheiros de aldeia de Garabandal. Conchita sabe a data do milagre a anunciá-lo-á 8 dias antes. Todos os habitantes da aldeia o hão de ver. Os doentes ficarão curados, os pecadores converter-se-ão e os incrédulos acreditarão. Como resultado do milagre, a Rússia converter-se-á. Um sinal sobrenatural permanecerá nos pinheiros depois do milagre, até o fim do mundo. Se depois do aviso e do milagre o mundo não mudar, então o castigo virá. Muito bem, né? Embora as aparições de Garabandal não tenham sido oficialmente reconhecidas pela Igreja Católica, a Igreja não condena as devoções a esta aparição. O local tornou-se um ponto de peregrinação e as mensagens continuam a inspirar muitas pessoas a buscarem uma vida mais próxima de Deus. Não temos as informações com relação se esses milagres de fato foram comprovados ou não, né? Mas está aí uma devoção à Nossa Senhora, tem muitos seguidores pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, né? Nossa Senhora de Garabandal. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Coração
Faça, ó Pai, vossa plena vontade, que os nossos passos se tornem memória do amor fiel que Maria gerou. Reino de Deus atuando na história. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Os faróis que iluminam a fé. Os santos da Santa Igreja. Paz e bem, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Os Santos da Santa Igreja Católica. Nessa edição, a gente recorda os nossos intercessores entre os dias 29 de junho e 4 de julho. Iniciando no dia 29, nós celebramos juntamente dois santos que são as colunas da nossa igreja, que são São Pedro e São Paulo. A importância de ambos os mártires é tamanha que a igreja escolhe um domingo próximo e o celebra especialmente como uma solenidade. Pedro foi o chamado para reunir e guiar a comunidade apostólica, o primeiro bispo de Roma, o primeiro papa. Paulo, que antes era chamado Saulo, foi um grande perseguidor de cristãos que, escutando a voz de Deus, converteu-se e tornou-se o grande pregador, missionário e conversor de pagãos. Rezemos então para que o exemplo desses dois grandes santos mártires que deram sua vida pela igreja nos motive a viver o evangelho com fidelidade, com amor e principalmente com a coragem deles. Dia 30, após a solenidade universal dos apóstolos Pedro e Paulo, a liturgia nos apresenta a memória de outros cristãos que se tornaram os primeiros mártires da igreja, também conhecidos como protomártires. Sob o regime de Nero Imperador, Roma foi incendiada propositalmente em 64 d.C. e a culpa colocada sobre os católicos. Então iniciou-se uma terrível perseguição. Os escritos históricos narram que muitos destes cristãos eram martirizados, por exemplo, pendurados em postes e com fogo ateado como tochas humanas, e outros atos tão atrozes quanto. Em 1º de julho, a igreja recorda Santo Araão, irmão de Moisés, sumo sacerdote, um santo do Antigo Testamento que foi um grande exemplo de fidelidade e sim a Deus. O dia 2 vem com os santos Processo e Martiniano, ambos guardiões dos apóstolos Pedro e Paulo durante a prisão deles. Eles foram convertidos por Pedro e Paulo e também morreram como mártires por causa da sua fé católica e sepultados em Roma. No antigo calendário, no dia 2, também se celebrava a visitação de Maria Santíssima com Jesus em seu ventre, a sua prima Isabel grávida já de João Batista. Dia 3 de julho, nós celebramos São Tomé, o apóstolo que entrou para a história por não acreditar de imediato na ressurreição de Jesus.
Somente quando ele foi confrontado pelo mestre, aí ele fez a sua profissão de fé com a célebre frase: meu Senhor e meu Deus. E por fim, a sua fé foi realmente firme e forte, porque a ele coube a missão de evangelizar a China e a Índia, onde ele morreu martirizado, transpassado por lanças. Para finalizarmos, no dia 4 de julho, nós temos Santa Isabel, Rainha de Portugal. Isabel, em vida, demonstrou uma profunda devoção a Deus, a Nossa Senhora. Dedicou sua vida toda à oração, à caridade e aos cuidados dos pobres e doentes. Conhecida por um coração muito generoso, ela fundou hospitais, fundou asilos e mosteiros, mesmo sendo contrariada pelo seu esposo, o rei. O seu milagre mais famoso, inclusive, é o milagre das rosas. Certa vez, enquanto ela carregava pães em seu avental para entregar aos necessitados, a jovem encontra o seu esposo, que lhe pergunta o que estava a levar. Com receio, Isabel responde que carregava rosas, mas era inverno. E milagrosamente, quando a santa abre o seu avental, aparecem lindas rosas ao invés dos pães. Esse episódio destaca a sua ligação profunda com Deus e a sua fé também. Então já nos dizia o Papa São João Paulo II, não tenham medo de ser santos. Então que nos façamos santos aqui em nossa paróquia Santa Huberto. Fiquem com Deus e aproveitem todos os quadros do programa Minutos do Evangelho. Hoje sempre da Igreja pilares, no alicerce do Cristo Senhor, lá no céu como dois luminares, a brilhar no celeste esplendor. Feliz São Pedro, do céu cordeiro, na cruz em verso sem seres réu. E tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Sois de Deus oliveiras frondosas, candelabros de intenso fulgor, sempre duas coroas de rosas
87,9. A sintonia do sucesso. Catequese na paróquia. Salve Maria para você, jovem de todas as idades. Já aconteceu de você pensar, se Deus sabe de tudo, por que eu preciso me confessar com um padre? Não posso simplesmente pedir perdão diretamente a Deus? Essa é uma dúvida muito comum e a resposta não está em uma invenção da igreja, mas na vontade do próprio Jesus. Depois de ressuscitar, Jesus apareceu aos seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, eles lhes serão retidos. Está lá em João capítulo 20, versículo 22 e 23. Perceba que Jesus poderia ter dito apenas: cada um peça perdão diretamente ao Pai. Mas ele fez algo diferente. Confiou aos apóstolos e aos seus sucessores, os bispos e padres, a missão de administrar o perdão dos pecados. A confissão não é o padre quem perdoa por mérito próprio. Ele age na pessoa de Cristo. É Jesus quem escuta, acolhe, cura e absolve. O padre é o instrumento que Cristo escolheu. E assim como instrumento de Cristo, ele faz esse encontro concreto com a sua misericórdia. Pense em uma situação da vida. Quando machucamos alguém, não basta apenas pensar: estou arrependido. Muitas vezes precisamos olhar nos olhos daquela pessoa, reconhecer o erro e falar: eu peço perdão, e ela diz: eu te perdoo. Isso traz paz ao coração. Na confissão acontece algo semelhante. Deus conhece nosso arrependimento, mas quis ouvir de forma concreta as palavras da absolvição. Então, naquele dia da confissão, a gente ouve: eu te absolvo dos teus pecados. É um abraço visível da misericórdia de Deus. Às vezes temos vergonha de nos confessar, mas vale lembrar: não tenha medo de nada. O padre escuta confissões constantemente. Ele não está ali para condenar ninguém, e sim para acolher em nome de Cristo. São João Maria Vianney dizia: o bom Deus sabe de tudo antes mesmo de você se confessar. Ele já sabe que vai pecar, mas ainda assim perdoa você. Que frase bonita, não é? Deus nunca se cansa de nos esperar. Somos nós que às vezes demoramos para voltar para Ele. O Papa Francisco também nos recordava que o confessionário não é uma sala de tortura, mas um lugar de misericórdia do Senhor. Ali ninguém encontra humilhação, mas a oportunidade de recomeçar. Por isso, a confissão não é um castigo, é um presente, é um encontro pessoal com Jesus que nos levanta, nos fortalece e nos devolve a alegria de viver
em amizade com Ele. Então fica um desafio para esta semana. Te pergunto, há quanto tempo você não se confessa? O que está te impedindo de experimentar novamente a paz que só a misericórdia de Deus pode dar? Enfim, pense nesta pergunta e no que você pode nos dar de resposta. Que Nossa Senhora interceda por nós e nos conduza sempre ao encontro do seu Filho Jesus no sacramento da reconciliação. Salve Maria! Até a próxima! Paz e bem! Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto de Ibirama. E vamos continuar com a leitura do livro Catequeses de São Curadars. No capítulo que se abre, ao qual nós estaremos fazendo a leitura nas próximas semanas, agora começaremos a falar sobre a santificação do domingo, um tema muito importante, guardar os domingos e os dias de festa relacionados à nossa igreja. Vocês trabalham, meus filhos, mas o que ganham arruína sua alma e o seu corpo. Se perguntássemos àqueles que trabalham de domingo o que estavam fazendo, eles poderiam responder: eu estava vendendo minha alma ao demônio, crucificando nosso Senhor e renunciando ao meu batismo. Escolhi o inferno, terei que chorar toda uma eternidade por nada. Quando os vejo em suas carroças no domingo, penso que transportam sua alma para o inferno. São Curadars deixa bem claro da importância da missa aos domingos. Os dias de preceito também são importantíssimos, a fim de venerarmos os santos e também estarmos juntos de Deus no momento correto. Domingo é um dia santo, domingo é um dia que nós temos que buscar principalmente a Eucaristia, buscar a oração em comunidade, para que juntos podemos alimentar a nossa alma, pedir não somente a nós, mas a todos que nos rodeiam, e principalmente ter uma conversa mais íntima com Deus. Uma oração em casa é importantíssima, mas uma oração em comunidade é ainda maior. Claro que nós temos que entender que pessoas necessitam realmente de trabalhar aos domingos. Um policial, por exemplo, um médico, por exemplo, fazendo um plantão, enfim, isso tudo é entendível. Deus entende essa situação. Agora, trabalhar no domingo apenas para visar um lucro, sendo que isso pode ser composto num outro dia durante a semana, é sim um pecado mortal. Nós temos que entender que nós temos 7 dias na semana. Deus pede apenas um para você estar junto a dele, para que você possa receber a Eucaristia de uma maneira sincera. Não que nos outros dias não seja importante. Todo momento de receber a Eucaristia com respeito realmente é algo importantíssimo, principalmente para a nossa alma. Mas o domingo, que é o dia de preceito, é o principal dia para estarmos juntos ao nosso Senhor Jesus Cristo, na Eucaristia e na Santa Missa. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Humberto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professium Fidei, que vem do latim Profissão de Fé. No sentido que nós temos o tempo presente, esse tempo é o presente para a gente se converter, né, e levar uma vida justa e reta para ganharmos a salvação e estarmos compartilhando da bem-aventurança que é estar compartilhando com Deus a eternidade, né? Nós temos esse presente, por isso que se chama presente este momento, porque é o tempo que nós ganhamos para poder nos redimir. Depois que passou, ou você vai para o céu ou você é condenado, né? Então tem o mundo tem esse caráter temporal, ele um dia vai cessar tudo. Tem o caráter de conservação do mundo, né? O último dogma da criação do mundo é o caráter de conservação, né? Diferente do que os deístas, né? Principalmente ali no século das luzes, defendiam que Deus criou o mundo como se fosse um reloginho e deixa o relógio funcionar, e ele não interfere na mecânica de funcionamento do mundo. Não, isso obviamente também vai contra a nossa doutrina. Nós acreditamos que Deus, além de ter criado a partir do nada, e ele tem um tempo, né, ele conserva o mundo. Se Deus não vamos dizer assim, não tirasse a sua atenção das coisas do mundo, o mundo voltaria instantaneamente ao nada, né? Então ele conserva, assim, ele comunica, né? Ele comunica em primeiras causas, cria o mundo e age em causas segundas na sua conservação. Tudo tem, de alguma forma, a mão de Deus conservando, né? O que acontece é que na ausência de Deus as coisas tomam um caminho mau, e aí o mal se manifesta no mundo por ausência do bem, né? Mas não existe um mal absoluto se manifestando, pois tudo tem um pouquinho de bem, na verdade, né? Então em algum momento o mal se ausenta, né? A luz divina não cobre um ser e esse ser se manifesta o seu mal. Mas o mal não tem origem em Deus, em si na ausência da bondade. Então o que podemos dizer é, como é que se diz, Deus permite o mal para desse mal, com a sua conservação do mundo, com o seu caráter de conservar o mundo, ele direciona esse mal para um bem maior, né? Então acontecem coisas ruins no mundo que talvez muitas vezes nos sirvam de exemplos para aprender alguma coisa, que talvez em um dado momento a gente não saiba o que, mas lá na frente, no decorrer do tempo, a gente possa aprender o significado disso. E por isso a gente tem as Sagradas Escrituras, que na verdade o Antigo Testamento, né, toda a trajetória do povo hebreu é uma grande pedagogia, né? O tempo ensinou ao povo hebreu, né, o povo judeu, o povo da Antiga Aliança, toda a pedagogia, toda a revelação, né? A história da revelação ela se deu ao longo do tempo, por isso que tudo tem uma conservação, né? Deus permitiu certos eventos para tirar um bem maior, que é ensinar, é a pedagogia divina, como se diz, né? Portanto, podemos dizer assim que esses três dogmas da criação do mundo, né? Tudo foi criado a partir do nada, existe o caráter temporal do mundo, o mundo vai ter um fim, né? Por isso que se chama escatologia, né? É Deus agindo na história do mundo até o seu último fim, né? E a conservação do mundo, né? Tudo é conservado por Deus, não há um átomo que não seja conservado por Deus. Então tudo isso nós podemos extrair, né? Se formos estudar a fundo, né? Tudo isso está embutido de alguma forma no primeiro artigo do Credo Apostólico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ora, então,
creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí ele já está falando nessas palavras que ele é o que conserva o mundo. É o Deus Pai Todo-Poderoso, e graças à sua paternidade e amorosidade, ele nos conserva, porque ele podia simplesmente já nos ter eliminado, né? Como demonstrou a possibilidade de ter nos eliminado no dilúvio, por exemplo. Ali ele dá uma grande mostra de que ele, de fato, se ele quiser, ele pode acabar com tudo isso num piscar de olhos. E então, criador, né? Tudo foi criado do nada, como diz e do céu e da terra. Ali ele coloca do céu e da terra. Então, as obras dele num caráter temporal. Então, com isso a gente pode entender um pouco mais como os dogmas da nossa igreja nos orientam para a própria ciência e conhecimento do nosso mundo à volta. Eu desejo a todos um bom domingo, uma ótima semana. Pater Domini Omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém. Salvais, ó Senhor Deus, o povo humilde, mas os olhos dos soberbos humilhais. Quem é Deus além de Deus, nosso Senhor? De seu templo ele escutou a minha voz e chegou a seus ouvidos o meu grito. Pois salvais, ó Senhor Deus, o povo humilde, mas os olhos dos soberbos humilhais. Quem é Deus além de Deus, nosso Senhor? Libertou-me de inimigos furiosos, me exaltou sobre os rivais que resistiam. Pois salvais, ó Senhor Deus, o povo humilde, mas os olhos dos soberbos humilhais. Quem é Deus além de Deus, nosso Senhor? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Proclamação do Evangelho. Eu te louvo, Pai do céu, Senhor Supremo. Escondeste tudo isto aos entendidos e aos pequenos e humildes revelaste. E aos pequenos e humildes revelaste. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Eu te louvo, Pai do céu, Senhor Supremo. Escondeste tudo isto aos entendidos e aos pequenos e humildes revelaste.
revelaste, e aos pequenos e humildes revelaste. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Eu te louvo, Pai do céu, Senhor supremo. Escondeste tudo isto aos entendidos, e aos pequenos e humildes revelaste, e aos pequenos e humildes revelaste. Lamentavelmente, o Padre Rafael não pôde fazer as gravações dos evangelhos, né, dos programas, nem deste domingo, nem da semana. Então a gente vai estar aqui no lugar dele, fazendo então essa parte. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho esteja presente no nosso dia a dia. A reflexão, ela nos vem do Dia a Dia com o Evangelho, da editora Paulus. Que todos rejubilem diante da vinda do Rei Messias. Ele traz a paz a todos os povos. Em seu cortejo triunfal, não há instrumento de guerra. Vem montado no jumentinho, pacífico e não em cavalo majestoso. A novidade da vida cristã está fundamentada sobre a força do Espírito que habita a pessoa e foi recebido com o batismo. Quem recebe o Espírito de Deus se torna nova criatura e não age de forma egoísta. Jesus louva o Pai por este ter concedido aos pequeninos a verdade sobre sua pessoa e missão. Convida todos os que estão cansados e oprimidos a entrar em comunhão com Ele e segui-lo, pois Ele é manso e humilde de coração. Nosso Senhor nos chama para junto dele, porque junto dele nós alcançaremos, né, o consolo, né, e o descanso para as fadigas deste mundo. Através do batismo, nós nos apresentamos à igreja, somos introduzidos na igreja, e é a igreja que tem a missão de nos suavizar nesta vida de tribulações. Fiquemos com esse pensamento. Creio em um só Deus,
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós. Foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Rádio Comunitária 87.9 FM, a rádio dos ibiramenses. Nossa família é feita de todas as raças. Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes. Estabelecemos orfanatos e ajudamos o pobre. Nós somos a maior organização caritativa do planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição, educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos o método científico e as leis de evidência. Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades foram homenageadas com o nome de nossos venerados santos, que percorreram um sagrado caminho antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, que tem nos guiado consistentemente por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando os sacramentos da fé cristã.
Por séculos nós temos rezado por você, e todo mundo, a cada hora, por todos os dias, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações para a nossa fé, quando disse a Pedro, o primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores, guiando a Igreja Católica com amor e verdade, num mundo confuso e doloroso para se viver. E nesse mundo cheio de caos, dificuldade e dor, é confortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o amor que Deus tem por toda a criação. Se você esteve afastado da igreja, nós convidamos você a um novo olhar. Nossa família unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora, a agenda da paróquia. Vamos falar sobre o dízimo? Nosso dízimo nos torna melhores, mais sensíveis às necessidades do próximo, atentos à comunidade. Oração do dizimista. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente. Cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, um reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti. Paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Confia, reparte, ama. Jesus sempre espera por nós de braços abertos. Estamos trazendo ao longo dos programas, sempre a reflexão sobre a importância do dízimo. E hoje a gente traz mais uma parte desta reflexão da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A necessidade da transparência e fidelidade. Muito importante isso. No início de cada mês, a liderança da Pastoral do Dízimo, a liderança do CPC, da comunidade, em nome do pároco, olha bem, em nome do pároco ou administrador paroquial, deve prestar contas à comunidade dos valores recebidos e aonde foram aplicados. Onde não há transparência, há dúvidas administrativas. A prestação de contas é um direito dos fiéis e uma forma de fidelização. É muito bom quando sabemos e vemos
onde está sendo empregado o dízimo devolvido pelos fiéis com o espírito de fé. Então, muito importante que toda a comunidade, né, tenha essa informação, né, de como está sendo feito, né, a aplicação dos valores que entram na comunidade. Então, a liderança deve apresentar essa prestação de contas pelo menos uma vez no mês, né? Uma vez no mês deve apresentar. De que forma? Normalmente um mural na capela já resolve, né? Coloca no mural lá a prestação de contas, pode ser lida também na celebração, né? Na Santa Missa, ou também pode ser divulgado até nas redes sociais, né? Se a capela tiver ali, né, um perfil em alguma rede social. Fica aí a dica, né? Basta a gente cobrar um pouquinho às vezes das lideranças essa prestação de contas. Vamos então à agenda da nossa paróquia, né? Novo mês de julho, vamos ver o que temos aí para a primeira semana. Na quarta-feira, 8 de julho, 7h30 da noite, temos a missa na Igreja Matriz Santo Huberto, com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na quinta-feira, a hora importante aí, agora, dia 9 de julho, na quinta-feira, 7h30 da noite, se inicia o tríduo de São Pedro e São Paulo em Dalbergia. Também na sexta-feira, tríduo, São Pedro e São Paulo, Dalbergia, o segundo dia. No sábado, 5 da tarde, missa na Igreja São Miguel, a Serra São Miguel. Sábado também, 7 da noite, é o terceiro dia, o último dia do tríduo de São Pedro e São Paulo, lá da comunidade da Dalbergia. No domingo, 12 de julho, às 8 da manhã, temos a missa na Igreja Matriz. 10h30 da manhã, celebração da Santa Missa em honra aos padroeiros São Pedro e São Paulo de Dalbergia. Não vou falar da programação da festa, porque no final agora do programa, né, agora no final desse bloco, o Padre Rafael vai trazer o convite para toda a paróquia aí para a festa de São Pedro e São Paulo, então, que acontece nesse final de semana, iniciando já na quinta-feira. E no domingo ainda, às 7 da noite, encerramos, né, a programação semanal com a missa na Igreja Matriz. Quero lembrar que essa missa, das 19 horas, a PASCOM, né, Pastoral da Comunicação, faz a transmissão ao vivo pelo Facebook da nossa paróquia, né, para as pessoas que têm alguma dificuldade de ir à igreja. Quem pode ir, tem que ir na missa presencial, né? Então, fica aí o recado, o programa termina, o Padre Rafael nos dá o seu recado e também a sua bênção. Domingo hoje ainda, 7 da noite, Santa Missa na Igreja Matriz, abençoada semana para todos nós. Minha calorosa saudação a você que nos acompanha através da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia. Eu sou o Padre Rafael, pároco da paróquia de Santo Huberto, em Ibirama, e venho te convidar para uma linda festa, a festa dos nossos queridos São Pedro e São Paulo, que é celebrada em Dalbergia, nosso querido distrito, onde temos São Pedro e São Paulo como padroeiros da nossa capela. Meus queridos, os festejos serão preparados por um tríduo que culminará com a Santa Missa do domingo. E quando será a nossa festa? Começa no dia 9 de julho. Vai reservando aí na tua agenda. Dia 9 de julho será uma quinta-feira e começaremos com o primeiro dia do tríduo, às 19h30, com a Santa Missa e as orações do tríduo. Então, na sexta-feira, dia 10, teremos o segundo dia do tríduo, às 7h30 da noite. E após esse segundo dia, teremos cachorro-quente no Salão da Comunidade. E depois, queridos filhos, no sábado, a partir das 9 da manhã, dia 11, já teremos a venda de cucas e bolos no Salão da Capela. E às 7 da noite, o último dia do tríduo de São Pedro e São Paulo. Queridos, no dia 12, domingo, nós teremos a Santa Missa às 10h30 da manhã, festiva em honra dos nossos queridos São Pedro e São Paulo. 10h30 da manhã. E após a missa será servido o tradicional almoço gostoso, lá no nosso Salão da Capela, com buffet, churrasco e frango assado. Às 14 horas, meus queridos, teremos a tarde dançante com entrada franca. E às 19 horas, o sorteio da ação Entre Amigos no domingo. Teremos também a Barraca dos Jovens no sábado e no domingo, onde teremos, filhos queridos, terços, artigos religiosos, objetos que nossos jovens estarão disponibilizando.
O tríduo será bastante especial, começa na quinta e vai até sábado. Num dia nós vamos fazer uma bênção para as famílias, no outro dia vamos fazer a bênção dos campos, pedindo proteção, a bênção do tempo e a bênção da saúde para todos que participarem. Cada dia uma bênção especial, você é nosso convidado, esteja conosco lá em Dalbergia, eu espero poder te abraçar e te cumprimentar pessoalmente, durante o tríduo e durante a festa de São Pedro e São Paulo, de 9 a 11 de julho, reserva aí na tua agenda, Festa dos Gloriosos, São Pedro e São Paulo, com a grande festa no dia 12, no domingo, com a Santa Missa às 10h30 e o dia todo festivo no salão da nossa comunidade. Então, de 9 a 12, esse festejo bonito, participe conosco. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio do vosso templo, no meio do vosso templo. Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio do vosso templo, no meio do vosso templo. Vosso louvor se estende como vosso nome até os confins da terra. Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio do vosso templo, no meio do vosso templo. Toda justiça se encontra em vossas mãos, grande é o Senhor. Apoio Cultural. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto. Tradicional festa do padroeiro da Capela São Pedro e São Paulo em Dalbergia, de 9 a 12 de julho. Quinta, dia 9, Santa Missa às 19h30. Sexta, às 19h30, Santa Missa. Após será servido cachorro quente e uma deliciosa sopa no Salão da Capela. No sábado, dia 11, a partir das 9 horas, venda de pães, cucas e bolos no Salão da Capela. 19 horas, Santa Missa. E no domingo, dia 12, 10h30, Santa Missa do padroeiro. Após a missa, será servido o tradicional almoço no Salão da Capela, com buffet, churrasco e frango assado. 14 horas, tarde dançante com entrada franca, banda Paixão Nacional. E às 19 horas, sorteio da ação entre amigos. Este ano terá também no sábado e domingo a Barraca do Jovem, onde os jovens do grupo Conectados em Cristo venderão seus trabalhos, artesanatos, terços, itens religiosos, entre outras lembrancinhas. Participe, sua presença faz nossa festa ainda mais especial. Apoio Cídio Mária e Família, Mercado Tambani, Ricardo Sushi, Altoia Seguros e Wagner Bebidas.